seminarista foi baleado mortalmente na cidade de Quelimane. Mulheres encontradas com mais de 700 unidades de cocaína na Zambésia. Daniel Chapo ainda sonha acabar com a corrupção em Moçambique. Já pensou em publicitar a sua marca e por apenas um clique ver o seu produto viajar além fronteiras? Aqui, no Diário da Zambésia, damos asas ao teu negócio. Venha anunciar a sua marca e ver o seu nome prosperar por muito menos. Contacte-nos pelo 87 92 90 123 ou pelo 84 93 52 441. Diário da Zambésia, crescendo consigo. Daniel Chapo ainda sonha em acabar com a corrupção em Moçambique. Estimados internautas, boa noite. Começa-se o Informativo Provincial, edição de segunda-feira, 22 de julho de 2024. O bairro Acordos de Lusaka, em Quelimane, viveu um momento de terror na semana finda. Tudo por conta de baleamento de um seminarista na passada quinta-feira. A população desconfia que haja o envolvimento da Polícia da República de Moçambique na Zambésia nesse crime. É um crime que chocou o bairro Acordo de Lusaka, em Quelimane. Este jovem, por sinal seminarista dos Capuchinhos, foi crivado de munições e até a morte. Nós só ouvimos dois disparos, um de um pouco distante, outro de bem perto. Eu até pensei que fosse dentro. Minha preocupação foi acordar e ver os meus filhos. Então logo minha irmã estava de semana aí fora, tirou aí fora. Nós saímos fora, encontramos realmente um jovem ali deitado, a roncar muito. Então, eu quando saí, encontrei minha tia quando já saiu, meu primo também quando já saiu. Nós disse, o que está acontecendo? Tia disse, mataram alguém ali no nosso portão. Em vida respondia pelo nome de Lobrinho Joaquim, que andava no seminário há 3 anos, foi interpelado pelos agentes da PRM afetos à terceira esquadra por volta das 5 horas da última quinta-feira. Não se sabe se resistiu ou não, mas minutos depois ouviram-se tiros e gritos. Antes de ela gritar, veio alguém pela minha janela, abriu minha cortina. E quando eu me liberto, você que está abrindo minha janela, quem? Disse, por que você não dorme? Eu falei, eu estou na minha casa. E você, onde está saindo? Dali, ocorreu um disparo ao pé do meu portão. E quando aquela tia me chama, Carolina, porta, eu falei, tia, não é porta, é disparo. Nós todos saímos deste bairro. Fomos... Quando depois do disparo, passou alguém a gritar, ai, foi cair daqui mesmo. Nós quando saímos, apanhamos o corpo aqui deitado. Testemunhas dizem que este crime pode ter sido cometido pelos agentes da Polícia da República de Moçambique, alegadamente por ter confundido a vítima com um ladrão. Estavam 2 policiais, só que aqueles policiais não nos facilitaram para nós apreciarmos o corpo. Nos vedaram. Nós ficamos distantes ali, eles já aqui. Outra hora, antes de 1 hora, veio um de moto, carregou aquela pessoa que estava estatelada aqui, levaram-lhe para o hospital. Mas antes de 1 hora, passou uma moto também com um ladrão, amarrado, bem amarrado. A seguir, os mesmos que iam para lá. Então, nós não conhecemos quem era a pessoa, mas estava de um casaco, um gordo normal de um casaco. A fonte acrescenta mais. Eles mesmos é que levaram o corpo, não sei se era corpo, mas estava para respirar fundo. Ocorreu o caso aqui, nós todos vimos ocorrer. De fato, se houve mortalidade, é um estranho, né? É um estranho porque o polícia, praticamente, ele é para defender a tranquilidade pública. Então, não para praticar ação desse gênero. Entretanto, Lodrinho foi dado como desaparecido na família. Preocupados com o capital humano, os pais, irmãos e os demais familiares recorreram às esquadras e hospitais à procura do seu parente, mas foi sem sucesso. Na quinta-feira saí às 4 para se reunir com outra família da parte materna para poderem fazer
visita no cemitério, porque na terça da mesma semana perdeu o primo. Então, ao sair para lá na casa do outro familiar, que era para poderem fazer a visita no cemitério, que antes de chegar em casa passei da segunda esquadra, que era para colocar a questão. Na segunda esquadra disseram que não poderiam ocorrenciar porque era antes de passarem 24 horas e recomendaram-me para que passasse nos hospitais. Fui no hospital do Qualani, fui no hospital da Sagrada, fui no hospital geral, infelizmente sem nenhum sinal, sem nenhum sucesso. Fui na terceira esquadra, coloquei a questão, também disseram não é possível nós ocorrenciarmos o caso porque ainda não passaram 24 horas. Abordado pela nossa reportagem, o porta-voz da PRM na Zambésia, Sidney Alonso, não confirma e nem desmente, garantindo-se pronunciar oportunamente. Lobrino Joaquim Pereira estava de malas aviadas para uma viagem esta segunda-feira a Portugal, no âmbito do seu curso. Importa frisar que os restos mortais da vítima vão ser enterrados esta terça-feira em Isídua, sua terra natal. Mulheres encontradas com mais de 700 unidades de cocaína na cidade de Quelimane. Na sua investigação, a polícia apreendeu mais de 21 mil meticais, supostamente fruto da venda de droga. Na posse destas mulheres foram encontradas 21.670 meticais, supostamente fruto da venda de droga. Diante da imprensa, as mulheres de 40 e 42 anos de idade, respectivamente, não quiseram se abrir, mantendo-se em silêncio. A PRM na Zambésia fala de uma rede grande. Iam em sua residência a vender droga, especificamente heroína. E fizemos um trabalho de investigação juntamente com o Cernic e constatou-se que efetivamente em sua residência traziam estas quantidades que foram aqui apreendidas. Falamos de 730 unidades de heroína com peso de 1 a 2 gramas e esta droga era vendida a um valor de 150 meticais. E se fizermos umas contas breves, podemos esperar que elas teriam um lucro de 109 mil meticais aproximadamente, que no distrito de Niquadala, ainda em conexão com este mesmo caso, foram detidas 2 pessoas. Estas 2 pessoas foram detidas na sequência em que, junto das indiciadas, recebiam esta droga no distrito de Niquadala e vinham fazer o empacotamento aqui na cidade de Quelimane para a posterior venda. De acordo com Alonso, as cidadãs tinham proteção de alguns vizinhos do bairro Brandão, que também eram consumidores. Temos a detenção destas indiciadas do bairro Brandão. Constatamos que a maior parte das pessoas que viviam ao redor da residência das indiciadas sabiam de que, afinal de contas, lá era uma espécie de boca de fumo, porque os consumidores iam naquele ponto para comprar e também para consumir esta mesma droga. De referir que a droga, para além de ser aliciante, pode contribuir para a transmissão de algumas doenças, incluindo o HIV, por conta da partilha de seringas por parte dos consumidores. Uma viatura da Polícia Municipal em Quelimane embateu um motociclo no final de semana. O proprietário da motorizada encontra-se internado no Hospital Central de Quelimane e está fora de perigo. O sinistro ocorreu na Avenida Heróis de Libertação Nacional, quando esta viatura saía da zona do Mercado Central em direção a esta exibição, embateu o motociclo que vinha do bairro Isídua com destino à Diocese de Quelimane. Houve corte de prioridade por parte do motociclista, porque o carro da Polícia Municipal fazia-se o trajeto de Avenida Herói de Libertação Nacional, quero dizer, do Mercado Central ao comando da Polícia Municipal, e o motociclista saía na Avenida 7 de Setembro, que saía do Isídua para o lado da Catedral. Como vem, o carro, de repente, o motorista entrou e houve esse sinistro. Foi um choque frontal, houve danos materiais nos 2 veículos. O carro da polícia sofreu o capô e a grelha, o para-choque e a motorizada. Acabou dobrando o volante e houve também danos pessoais. Houve um ferimento grave no cidadão, no qual foi transportado imediatamente para o Hospital Geral. E do Hospital Geral nesse momento se encontra no Hospital Central, porque sofreu danos na perna direita
sobretudo na parte do tornozelo. Questionado se o motorista estava embriagado, a fonte respondeu o seguinte: se provar-se que ele estava no estado de embriaguez, terá qualquer sanção disciplinar e criminal. Criminal já existe, porque já existe um acidente, há uma responsabilidade. E para nós, aqui como município, vamos fazer a responsabilidade disciplinar, se tal se provar. Mesmo que não se prove, vamos também estudar os meios ou como o acidente aconteceu. E depois daí há sempre um processo administrativo a cumprir, a velar por isso. É a altura de observarmos uma breve pausa. Não saia daí, voltamos com mais informações. Até já. Podes apostar na tua equipe favorita, no teu desporto favorito. Fazer muita mala no teu jogador favorito. Alô, ainda temos lotaria e muitos jogos virtuais. Esquece! Ou pode ser um simples apostador, a escolha é tua. Joga Bets, é de Moz, não falha nada. Not alright, and if I wanted you to help me, I'd have gone to you myself. And if I let you on, I'm sorry, but you need to let it go, because I'm begging for a thread that you had severed long ago. Uma notícia pode ir mais além. Aqui procuramos entender com quem sabe. Buscamos mais elementos que você precisa saber. Revelamos factos inéditos. Colhemos sentimentos, desabafos, alegria, tudo ao pormenor. A reportagem DZ revela-lhe tudo. Internautas e seguidores, bem-vindos à segunda e última parte do nosso informativo. Agora sim, o Daniel Chapo ainda sonha em acabar com a corrupção em Moçambique. O discurso foi apresentado no aeroporto de Quelimane, no âmbito da sua primeira visita à província da Zambésia como primeiro secretário-geral da Frelimo. No seu breve discurso no aeroporto de Quelimane, no âmbito da sua primeira visita à província da Zambésia, na qualidade de secretário-geral da Frelimo, Daniel Chapo voltou a prometer acabar com corruptos e corruptores no aparelho do Estado, caso seja eleito presidente da República. Uma das apostas que nós vamos fazer durante a nossa governação é o combate à corrupção. A corrupção faz mal a todos nós. O dinheiro que devia ir para construirmos mais escolas, mais hospitais, abrir mais furos de água, mais estradas, mais pontes e muitas coisas para a nossa população, acabamos fazendo com que este dinheiro vá para uma pessoa ou para um grupo de pessoas. Na ocasião, o também candidato da Frelimo lembrou das potencialidades que a província da Zambésia possui, por isso prometeu mais. Estamos apostados em trabalhar para desenvolver Zambésia. Zambésia é uma província que tem um potencial agrícola invejável. Tem as terras mais aráveis que Moçambique tem rios, tem água, tem todas as condições para podermos desenvolver a agricultura como deve ser. Zambésia é terra de arroz. Então nós, como Frelimo, no nosso manifesto eleitoral, que foi aprovado na sexta-feira, na escola central do nosso partido, pelo Comitê Central, prevemos desenvolver a agricultura como deve ser na província da Zambésia. Durante 2 dias, Daniel Chapo vai trabalhar nos distritos de Quelimane e Mocuba.
Acadêmicos na Zambésia deixam alguns comentários sobre a greve dos magistrados. Eles lamentam dizendo que as consequências podem ser incalculáveis. Os acadêmicos entrevistados pelo Diário Zambésia são unânimes e afirmam que a greve dos magistrados é legítima, embora que pertençam a um órgão da soberania. Quando os grupos socioprofissionais, sobretudo aqueles que, pela natureza das suas funções, conseguem atacar a espinha dorsal do Estado e colocar em causa o Estado, então o governo rapidamente vai negociar. Mas muitas das vezes não é uma negociação com base na honestidade. Então o que quero dizer é que a ausência de diálogo, a falta de antecipação a greves e a cenários desta natureza ilustra que vivemos num país onde não existe um projeto de governação. O governo, de facto, precisa olhar para esta parte, para essa franja dos magistrados, com afinco de que deve haver, de facto, um diálogo sério, honesto e justo. Isso aqui é. E não só, eles são conhecedores das leis. Pá. Você não vai discutir com o magistrado. O magistrado sabe o que lhe convém, o que não lhe convém. Para os nossos entrevistados, as recorrentes greves no país é um sinal da falta de um projeto de governação ou político. Então, se você não tem um projeto político, não tem um projeto de negociação, então a sua comunicação política é nula, é inexistente e abre espaço para que os grupos socioprofissionais possam, portanto, fazer a greve. Significa governar é uma ciência, é uma arte. Dizia um filósofo, né? Que governar é uma arte e é uma ciência. Quando a arte falha, a ciência também falha, criam-se resultados de greves. O governo não está a governar como deve ser. Há questões mesmo que não estão a funcionar e não está a dar. Então precisa adequar à realidade. O custo de vida, a situação conjuntural do país está neste momento deveras preocupante. Mas por que tantas greves no mandato de Filipe Nyusi? Podemos dizer que há cada vez mais um nível elevado de consciência cidadã. No sentido que os cidadãos estão cada vez mais conscientes dos seus direitos e dos seus deveres. A greve é um direito. Então, quando se exige, quando se avança para a greve, está-se a operacionalizar, portanto, a colocar-se em prática um direito que assiste aos próprios cidadãos. Mas também, em sentido inverso, indica a falta de diálogo. Não significa que, no tempo do presidente Chissano, no tempo do presidente Guebuza, os grupos socioprofissionais estavam satisfeitos, estavam acomodados. Importa referir que o governo já veio a público avisar que o executivo não tem condições para atender às exigências dos magistrados. É com a notícia da greve dos magistrados que colocamos um ponto final ao nosso informativo provincial, edição de segunda-feira. Boa noite, até lá.